Fala aí, rapaziada, professor Edson aqui, Colégio Frei Francisco. Vamos para mais uma aula, galerinha do primeiro ano, ensino médio, capítulo 12. Nós vamos para conceitos básicos de hidrografia, em seguida a hidrografia do Brasil, beleza? Bom, para iniciar fica muito simples. Vocês sabem que a hidrografia faz parte de uma das esferas da vida, né? Vocês conhecem lá todas as esferas que compõem a biosfera, a esfera da vida. Nós temos lá a atmosfera, nós temos a hidrosfera, nós temos a litosfera, que compõem essas camadas que proporcionam a vida no planeta, e a hidrosfera, a camada de água do nosso planeta, que é uma ciência que estuda as águas da superfície terrestre nos seus mais variados aspectos. Pode ser um aspecto em estado físico, em estado sólido ou em estado gasoso. Nós encontramos aí a ciência hidrografia estudando as águas do nosso planeta. E os indivíduos que estudam as águas navegáveis, os oceanos, os rios, os lagos, onde dá para navegar, tem gente que estuda essa área especificamente, que são os chamados hidrógrafos, beleza? Então, conteúdo importantíssimo aí para você se ligar já em preparação para o Enem, tá bom? Bom, inevitavelmente já demos aí o conceito de hidrografia e vocês devem relembrar, na verdade, porque já estudaram isso no ensino fundamental, o ciclo hidrológico. Esse ciclo hidrológico, também conhecido como ciclo das águas, ele inicia da seguinte forma: à medida que eu tenho um nível de temperatura, uma incidência de temperatura cada vez maior nas áreas onde encontro oceanos, lagos, rios, né? A água em estado líquido, o que vai acontecer? Com a luminosidade, com o aquecimento dessas águas, elas vão evaporar, ocasionando aí o processo óbvio de evaporação. Essa evaporação vai proporcionar a condensação, né? Formação das nuvens. Ao formar as nuvens, existem outros fatores, ou outro fator que também proporciona o aumento, o acúmulo de gases na atmosfera e a formação dessas nuvens, que é a transpiração, também chamado, vocês podem encontrar por aí como evapotranspiração, certo? Então a evaporação vem direto dos fluxos hídricos de rios, lagos, oceanos, e a evapotranspiração, vejam aqui, é todo aquele sistemazinho de fotossíntese que as plantas realizam e a transpiração, né, que elas proporcionam. Então daí a importância também da camada de vegetais que nós temos aí sobre o nosso planeta, que regula a temperatura, né, do nosso planetinho aí. Por isso que é tão importante não desmatar as florestas, porque elas também transpiram, elas proporcionam algo chamado de evapotranspiração, e ao transpirar, essas gotículas de água, elas vão direto às nuvens e aí formando juntamente com a evaporação, e essas nuvens, elas, ao estarem carregadas, né, com hidrogênio e oxigênio em grande quantidade, o acúmulo delas vai proporcionar a precipitação, que são as chuvas. Essas águas, elas retornam novamente para a superfície terrestre em forma de chuva, e aí intensificando os índices pluviométricos em um dado lugar, né? Ocorre também, nós temos a água no estado sólido, gelo, né, neve, em regiões com latitudes mais elevadas, regiões árticas ou regiões com altitude elevada. Tanto latitude como altitude elevada nós podemos encontrar, podem ocasionar o surgimento de neve, ok? Formando aí o derretimento em dados períodos do ano, o derretimento dessa neve, formando rios que nós chamamos de rios glaciais, certo?
Então uma parte dessa água, quando retorna para a superfície terrestre, uma parte dela vai escoar, formando novos cursos de água, e outra parte dela vai aqui, ó, infiltrar, formando algo muito importante que nós chamamos de lençóis freáticos, né? Quando há um acúmulo muito grande de água na superfície, no subterrâneo, nos horizontes mais profundos do solo, nós chamamos de aquíferos, que são lençóis freáticos que possuem uma grande quantidade de água em seu subsolo, ok? Essa água, óbvio, se acumula, boa parte dela no subsolo, e outra parte dela também retorna para outros fluxos de água, aí como rios, lagos e oceanos, ok? Bom, existe aí algo importante que é o regime fluvial, a formação de rios. Esses rios eles podem se formar mediante as chuvas, vocês acabaram de ver no slide anterior, que ocorre um processo de precipitação. Essas águas elas retornam para o continente, tá? Intensificando mediante o fluxo de pluviometria, né? Vai intensificar o regime fluvial e formar alguns rios, chamados rios fluviais. Temos também os rios glaciais, como eu já falei agora há pouco, são oriundos aí do derretimento das geleiras, né? E nós temos basicamente, galerinha, dois tipos de rios. Nós temos os rios perenes e os rios intermitentes. Explique isso aí, Edson, o que é isso aí direito? Bom, os rios perenes são aqueles rios que não secam ao longo de todo o ano. Já os rios intermitentes são aqueles rios que, em dado período do ano, geralmente nos períodos de escassez pluviométrica, onde não tem chuva, a temperatura aumenta, né, esses rios eles acabam evaporando ou a terra, o solo acaba absorvendo, drenando, na verdade, a água desses rios, eles acabam secando. Então o rio, quando ele tem fluxo de vazão de água o ano inteiro, nós chamamos de rio perene. Quando ele seca em dado período do ano, nós chamamos de rio intermitente. Edson, quer dizer que eu não posso ter um rio intermitente que se torne perene? Claro que sim. Um exemplo claro disso, a nossa cidade aqui, a cidade de Piracuruca, nós temos uma barragem, né? Essa barragem faz com que o rio Piracuruca, ele que é naturalmente um rio intermitente, que nos períodos, né, de escassez de chuva, né, ele deveria secar, a barragem acumular água e a vazão através de uma comporta faz com que esse rio se torne perene, vai ali liberando água, né, progressivamente para que o rio mantenha-se com água, com vazão de água o ano inteiro. Esse rio intermitente torna-se agora um rio perene devido à utilização ou à construção, né, do homem ao construir essas barragens, ok? Bom, geralmente nos locais mais altos nós chamamos de jusantes, né? Nós temos as nascentes. Essas nascentes elas vão formar um rio principal. Esse rio principal ele pode ter interligado a ele os seus afluentes. No caso aqui eu não tenho, mas se eu tivesse aqui por acaso um outro rio interligando aqui a esse afluente, eu iria denominá-lo de subafluente. Tá aqui, ó, as barragens que faz com que esse rio ele se torne um rio perene, né? Nós temos os meandros. O que é isso? É o nome de alguém? Não. São curvas bastante acentuadas ao longo do percurso desse rio, certo? E nós temos aqui a parte de menor altitude, que é a foz. Eu trouxe como exemplo para vocês uma foz em delta, que inclusive nós temos aqui no estado do Piauí, o único delta das Américas, né? A maior parte não fica aqui no nosso litoral, porque o nosso litoral é extremamente pequeno, né? Tem 66 quilômetros apenas, mas o que acontece aqui no estado do Piauí é isso, ó. Se fosse o caso aqui de denominarmos esse rio como um rio Parnaíba, digamos assim, ao desembocar no oceano, ele se divide em vários canais, formando
né? Algumas ilhas e ilhotas. Isso aqui a gente chama de foz em delta. Caso o rio entrasse diretamente no oceano sem ocorrer essas subdivisões, nós chamaríamos essa foz de estuário, tá? A parte da nascente, curso superior, a metade do percurso do rio, intermediário, e a parte mais baixa onde ocorre a foz, nós denominamos de curso inferior, beleza? Bom, existem alguns conceitos aí que são interessantes para que você entenda a diferença, por exemplo, entre lago, lagoa, laguna e arroio. Descrevi para você aqui de forma bem simples. O que é um lago? Formação de água cercada por terra, beleza. Tá aqui. Extensão e profundidade variável, ok. Alimentado por um ou mais rios afluentes, ok. E aí trouxe um exemplo aqui do lago de Guaíba, que é o principal lago do Rio Grande do Sul. E uma lagoa, professor? Também uma formação de água cercada por terra. Ah, professor, então qual é a diferença entre um lago e uma lagoa? A diferença está aqui. A lagoa ela possui uma pequena extensão e pequena profundidade, diferentemente do lago. Então, se você quiser diferenciar lagoa e lago, lagoa, pequena extensão, pequena profundidade. Lago já possui uma extensão considerável e uma profundidade também considerável. Professor, o que seriam essas lagunas? Elas situam-se aí às margens litorâneas, elas têm ligação direta com o mar, e essas lagunas eu posso até citar aqui para vocês a Laguna dos Patos, que é bastante conhecida também lá na região sul, ok? E arroio, curso de água que é permanente ou não, né? E geralmente está na divisa entre dois locais. No caso aqui nós temos a divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Outros conceitos ainda interessantes para que você entenda essa parte básica de hidrografia é rede hidrográfica, bacia hidrográfica e hidrografia. Vamos começar pela hidrografia, tá? A hidrografia é uma ciência, como eu falei lá no início da aula, que estuda todos os recursos hídricos, né? Seja em que estado for, sólido, líquido, gasoso, os rios, os lagos, oceanos, mares, águas subterrâneas, certo? As calotas polares, enfim, a hidrografia vai estudar tudo isso, as correntes marítimas, né? Os índices pluviométricos, tudo isso, ok? Então, a maior dificuldade do alunado é entender qual a diferença entre uma rede e uma bacia hidrográfica, né? Rede está bem simples aí para você, ó. Rede hidrográfica são todos os rios e afluentes contíguos em determinado território. E a bacia hidrográfica é uma área que é drenada por um rio e seus afluentes. Então, quando eu tenho um conjunto de rios e todos os seus afluentes ali em um determinado lugar, todo o fluxo hídrico de um local eu chamo de uma rede hidrográfica. Uma bacia eu estou me referindo a uma área específica apenas, né? Onde possui ali uma drenagem de algum rio e de seus afluentes. Por isso que aqui no Brasil, nós vamos ver mais à frente aí, nós temos aí diversas bacias que são regiões específicas de estudo hidrográfico. E aí é onde nós adentramos no capítulo 13 do livro de vocês, que vai relatar como é mais ou menos a hidrografia do Brasil. Eu quero te dizer uma coisa e começar já te dando uma informação bem interessante. Olha só. Hoje o Brasil ele facilmente viveria, nós brasileiros conseguiríamos sobreviver sem o restante do mundo, sem os recursos hídricos do restante do mundo. Porém, o restante do mundo não conseguiria sobreviver sem o Brasil, sem as nossas riquezas naturais. Isso é fato e é comprovado cientificamente. Uma das maiores riquezas que o Brasil possui, sem dúvida nenhuma, são as riquezas hídricas, né? Nós temos aqui o planeta tem 1,8% de água potável. Dessa água potável, desse 1,8%, a maior parte encontra-se nas calotas polares, e ainda da parte líquida, 12% de toda a água potável do mundo está, adivinha onde? Aqui no Brasil, né? A região que mais possui recursos hídricos é a região norte, região do Amazonas, né? Onde predominam ali o nosso relevo também. Nós não temos um relevo com grandes altitudes, mas nós temos um relevo que proporciona o surgimento de vários rios, várias nascentes, né? Nós temos o maior lençol freático do mundo, que está ali na região sudeste,
principalmente ele sai do Brasil em sua extensão, esse lençol freático, porém a maior parte encontra-se em solo brasileiro, na região de Minas Gerais, que é o chamado aquífero Guarani, certo? Maior lençol freático do mundo. Eis algumas características aí da hidrografia brasileira, né? Predomínio de rios planálticos, o que proporciona o deslocamento desses rios para as regiões mais baixas. Nós temos uma quantidade considerável, principalmente no Nordeste, de rios temporários, que eu falei para vocês agora há pouco, que também são chamados de rios intermitentes, que secam durante um determinado período do ano, né? Aqui nas regiões aqui, por que o Nordeste? Mas uma série de fatores, proximidade da linha do Equador, o relevo da região, entendeu? A atuação da massa de ar equatorial atlântica, tem uma série de fatores que proporcionam, fazem com que nossa região ela seja um pouco mais quente, entendeu? Fazendo inclusive com que esses rios eles sejam intermitentes. Nós temos aí todos os rios, com exceção do Amazonas, que possuem um regime simples fluvial. O Amazonas é extremamente complexo, é uma vasta rede hidrográfica naquela região, riquíssima em navegabilidade, né? Coisa que boa parte dos rios, à medida que a urbanização aumenta, que o país cresce, né? A navegabilidade, o se deslocar através dos rios fica cada vez mais difícil devido à degradação. O pessoal retira a mata ciliar, acumula sedimento, formam bancos de areia e acabam denegrindo, matando literalmente os rios, né? Isso ocorre, esse fenômeno é chamado de assoreamento, ocorre muito no Brasil devido à ação antrópica, beleza? Como eu estava falando para vocês, está aí as principais bacias hidrográficas. Olha só o tamanho dessa criança. A bacia hidrográfica na região norte do Amazonas, aí nós temos aqui uma outra bacia hidrográfica que é importante, que é a Tocantins-Araguaia, nessa região. Olha só aqui que importante, exatamente no estado do Piauí nós temos a bacia do norte e nordeste, onde, saibam vocês, o principal rio dessa região é o rio Parnaíba, que nasce aqui, no nosso estadozinho, na Chapada das Mangabeiras, e ele se desloca no sentido sul-norte até desembocar aqui no Oceano Atlântico em forma de delta, que eu acabei de mostrar para vocês como é que se procede, né? É um divisor natural entre o estado do Maranhão e o estado do Piauí aí. Nós temos aí outras bacias importantes, a bacia do Rio São Francisco, nós temos aqui a bacia do Atlântico Leste, nós temos aqui onde fica o maior lençol freático do mundo, nós temos a bacia do Paraná, e aqui no sul nós temos duas outras, que é a do Uruguai e também a bacia do Atlântico Sudeste, certo? Tem uma lidazinha sobre elas aí, que elas são importantíssimas, ok? Gente, essa daí foi a parte introdutória sobre essas classificações básicas acerca da hidrografia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estudem a hidrografia, tá? Que certamente vocês irão encontrar no simulado de vocês. Até a próxima, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estamos aí online. Valeu, um abraço.